Olá, bom dia, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui e a gente hoje vai abordar dentro do nosso tópico auditoria de balanço três pontos que, na minha opinião, são extremamente importantes. Nós vamos falar de erro e fraude, a diferença do que significa erro, do que significa fraude na visão desse auditor de balanço. Vamos falar de um tópico muito importante, que é a materialidade planejada e, consequentemente, o erro tolerável. Elementos aí fundamentais na compreensão da auditoria de balanço para definir os testes a serem desenvolvidos, as contas a serem interpretadas. Para isso, então, vamos classificar o que significa fraude e o que significa erro. A fraude nada mais é do que, como o próprio nome diz, e qualquer dicionário ele classifica, não necessariamente precisa a gente estar recorrendo aí às normas brasileiras contábeis. A fraude é um ato intencional, ou seja, é aquela omissão da informação, é a manipulação da informação, é a adulteração da informação, comprometendo, consequentemente, os registros contábeis. E o erro? O que vem a ser o erro? O erro é aquele ato não intencional. Então, se a fraude é aquele ato intencional, o erro, por sua vez, ele deve ser interpretado, não é que ele possa ser, ele deve ser interpretado como aquele ato não intencional. A omissão por desatenção ou má interpretação das informações. Então, observem a partir desse momento que é muito sutil a classificação do que possa ser erro, do que possa ser fraude. E a NBCT número 11, ela é muito clara. Ela diz o seguinte, como forma de blindar o próprio auditor no que diz respeito à interpretação e à classificação de um problema, de um possível problema à luz do erro ou da fraude, a norma diz o seguinte, que a responsabilidade inicial de classificação por parte de um erro ou de uma fraude é da empresa, é da alta administração da empresa. Então a NBCT 11, ela diz que a responsabilidade primária na prevenção de fraude e de erro é da própria gestão do negócio. E isso é muito importante, tendo em vista que quando o auditor inicia o trabalho, lembra que nós falamos do planejamento do trabalho, da leitura e interpretação das informações externas ao negócio, ele já tem até nesse momento todo o levantamento que ele fez, identificando aquelas três fases que nós falamos na aula anterior. Se eu como auditor de balanço, obtenho um documento, uma carta, uma certificação por parte da empresa de que todas as informações contidas nos demonstrativos contábeis estão livres ou pretensiosamente livres do viés de problemas, isso me dá um conforto quando eu for esmiuçar esses respectivos números. Se a gente for, então, exemplificar o que é uma fraude, o que é um erro, falando no linguajar contábil, a fraude, no caso, é a adulteração do documento fiscal, né? É a sonegação do documento, da informação fiscal, o recolhimento indevido daquele tributo, como forma de comprometer intencionalmente o resultado produzido. Adulterar o registro contábil também é objeto de classificação como fraude. Ou seja, acho que está muito claro para cada um de nós e não preciso aqui, teoricamente, fundamentar o que é uma fraude. O erro, na linguagem do contador, é a classificação, por exemplo, fora do princípio contábil, por uma inexperiência, por uma falta de capacitação, por uma falta de sistematização daquele ambiente contábil, muitas das vezes pode ali o analista, o próprio contador, registrar aquela informação fora da competência. Isso, se der de uma forma pontual, a gente pode interpretar como um erro. A falta de conciliação de contas, comprometendo aí o resultado
da informação final, os saldos que estão pendentes de compensação, as informações, os valores que não estão pendentes de compensação, isso também pode ser interpretado como um erro. E por último, uma duplicidade de lançamento. Ali na hora do calor, dos registros das informações, o profissional ele lançou em duplicidade uma informação e essa informação vai comprometer, lógico, o resultado final do razão daquela conta. Mas, mais uma vez, eu estou aqui repetindo a todo momento, se esse registro se der de uma forma pontual, deve ser interpretado o motivo pelo qual esse problema aconteceu e, consequentemente, ser julgado de uma forma interpretativa ponderada. O auditor, acima de tudo, ele deve ser de forma ponderada, agir de forma ponderada. E aí a gente passa, partindo dessa base, a gente passa aí para interpretar o que vem a ser a materialidade planejada dentro desse universo de problemas classificando o erro e a fraude. Materialidade planejada nada mais é do que o julgamento, a interpretação por parte desse profissional auditor, em cima da rubrica contábil, daqueles saldos, daqueles valores que vão ser objeto efetivamente de análise. Então, é através da materialidade planejada que esse profissional, aplicando esse cálculo em cima das rubricas contábeis, que esse profissional vai julgar aqueles saldos que serão objetos de análise sem comprometer o todo. Isso é muito importante. O que é material, o que é significativo, o que representa fidedignamente as transações da empresa devem ser classificados como materialidade planejada. E para que serve, então, a materialidade planejada? Né? Você pode me perguntar. Ela vai servir, no caso, para estimar os níveis de tolerância por parte desse profissional auditor. Ou seja, uma vez aplicado esse cálculo, que a gente já vai aprender como que efetivamente ele dar-se-á, auditor, eu vou ter uma dimensão daquilo que é significativo para a empresa e de uma forma não empírica, não filosófica, mas de uma forma um pouco mais lógica. Observe que eu estou falando aqui um pouco mais lógica, porque a definição final da classificação de erro e de fraude, se ela não for muito explícita, vai se basear na experiência desse profissional auditor. Então, os objetivos da materialidade, se nós fôssemos definir quais efetivamente seriam esses objetivos, é permitir, como eu disse, uma tolerância maior por parte do auditor no que diz respeito a possíveis contas que não serão analisadas. Permitir, na verdade, o auxílio na definição, então, do escopo do trabalho. Não estamos falando de planejamento ainda. Então, imaginem a Amazon, a Google, a Petrobras, que são gigantes no mercado multilocalizado, multinacional, realizam transações infinitas ao longo de dias, horas, milésimos de segundo. Essas transações, como a gente sabe, são tabuladas em registros contábeis. Imagine se eu tivesse que analisar todas essas transações para julgar se os demonstrativos contábeis se dão de uma forma correta ou não. Isso seria impossível. Então, a materialidade planejada, ela serve também para permitir ao auditor a definição, a classificação do que efetivamente vai ser visto dentro daquele universo de relevância. E, por último, auxiliar na avaliação dos efeitos e dos erros e das fraudes sobre os demonstrativos contábeis. Então, se eu não estou cobrindo a totalidade, eu tenho que ter um método lógico. E esse método lógico se dá através da própria materialidade planejada. Você pode me perguntar como calcula, então, a materialidade planejada? Já entendi como é que é feito o cálculo, efetivamente, por parte do auditor. 3 variáveis aqui, 3 vetores, melhor dizendo, para praticar. Primeiro vetor, 2% sobre o ativo total ou patrimônio líquido. Eu já começo a usar a palavra ou aqui, pode te confundir. É isso mesmo.
Não existe um cálculo lógico, mercadologicamente falando, didaticamente falando, para se praticar a materialidade planejada. Na verdade, então, esses percentuais são percentuais históricos usados pelas consultorias e pela sensibilidade aí por parte desses profissionais quando da percepção das rubricas contábeis. Então, o primeiro vetor, 2% sobre o ativo total ou patrimônio líquido daquela demonstração que eu estou analisando, o objeto da minha análise. Ou, se a gente está falando de conta de resultado, 10% aí sobre o resultado líquido, o resultado final de exercícios anteriores. Né? Então, eu pego aí, historicamente 10% do lucro líquido do ano passado, por exemplo, e aplico esse percentual sobre esse montante para definir a minha materialidade planejada. Ou o terceiro vetor, que é meio a 3% aí da receita líquida. A gente também está falando aí das contas de resultado, mas quando a gente define a receita líquida, provavelmente a gente está fundamentando aí a nossa decisão numa volatilidade momentânea aí por parte daquela empresa quanto ao comportamento dela mercadológico. Basicamente, a percepção que eu vejo no mercado, de uma maneira geral, historicamente eu tenho visto no mercado, é aplicar 2% sobre os ativos totais. Mas ficam aí para vocês essas duas outras variáveis. Legal? Vamos aqui um exemplo prático para facilitar. Botei aqui na tela, hipoteticamente, uma conta que tem um ativo de 120 milhões e pouco. Vamos jogar então 2% sobre esses 120 milhões e pouco. E a gente vai chegar a um resultado de 2 milhões 408 e alguma coisa. O que significa esses 2 milhões? Esses 2 milhões e 400 é o valor da materialidade planejada. Ou seja, todas as rubricas contábeis que apresentarem saldo igual ou maior do que 2 milhões e 408 mil serão objeto de análise por parte do auditor. Aí você pode me perguntar, mas e aquelas que apresentarem saldo menor? Pode ser que ali tenha uma pegadinha, tenha uma fraude, tenha um erro. É verdade, você tem razão. É o planejamento do trabalho, lembra que nós tratamos nas aulas anteriores? É no planejamento do trabalho que o auditor vai ter essa sensibilidade. Mas de uma maneira técnica, matemática, né, e não só empírica, a materialidade planejada ela permite ao auditor trabalhar de uma forma um pouco mais estruturada no que diz respeito ao que ele pode ver e o que ele não pode, não vai analisar. Se a gente for colocar de uma forma prática, eu trago aqui para vocês a Magazine Luiza, uma empresa que vocês sabem que eu gosto muito. Peguei aqui o ITR dela de 2020, o primeiro ITR dela de 2020, e a gente observa que ela tem um montante aqui de 17 milhões 710 mil, que é o total do ativo dela nesse período. Vamos aplicar então 2% em cima desses 17 milhões, a gente vai ter um valor de 354 milhões. Né? O que significa esse valor de 354,2? Significa dizer que toda rubrica contábil que apresentar um saldo acima de 354 mil, no caso, vai ser objeto de análise por parte desse auditor independente. Aqui, então, estou destacando para vocês, vou dar uma olhada aqui na minha colinha aqui na tela, caixa equivalente de caixa, por exemplo, tem um saldo de 388,9, acima de 354. Então, vai ser objeto de análise. Títulos e valores imobiliários, 2,231. Lógico, vai estar acima, vai ser objeto, então, de análise. Estou relacionando, então, aqui, todas aquelas rubricas contábeis acima desse valor serão objeto. Tem uma que não vai entrar aqui, parte relacionada a outros. O próprio nome da conta está meio feio, né? Outros. Mas apresenta um saldo de 77 mil. Valor abaixo, não vai ser objeto por parte do auditor de análise, de testes de auditoria, como a gente vai ver no próximo slide. Nas próximas aulas, melhor dizendo. Legal? Então está muito claro a informação do que é, como se calcula a materialidade planejada para vocês? Vamos então passar para a próxima etapa, que é o erro tolerável. O que significa o erro tolerável? A NBC
T11, ela define para a gente o que é o erro tolerável. E ela diz que é o erro monetário máximo permitido por parte do auditor no julgamento daquelas rubricas contábeis que serão objeto de teste. Em resumo, eu posso sintetizar aqui, tirando a leitura, a burocracia aí da legislação. Uma vez definida a materialidade planejada, eu aplico o erro tolerável, um percentual. E que percentual é esse? Você pode perguntar. Esse percentual, na verdade, é 10% sobre o valor da materialidade planejada. Então, eu pego ali 10% do valor da materialidade planejada e chego a um outro valor, a um segundo valor. E o que significa esse segundo valor? Significa dizer o seguinte: toda a informação, toda a rubrica, todo o valor, todo o documento, toda a fatura, nota fiscal, contrato, que for abaixo desse valor do erro tolerável, não será atestado por parte do auditor. Vamos aqui a um exemplo que eu estou trazendo para vocês, repetindo a materialidade planejada. Lembra que nós carregamos aí uma informação de 120 mil com 2% de materialidade planejada, chegando a 2 milhões e 400? Pois bem, vamos em cima então desse valor calcular o nosso erro tolerável. E aqui no caso, 10% de 2 milhões, eu tenho 240 mil reais. O que significa dizer esse valor, 240 mil reais? Significa dizer o seguinte: todo lançamento contábil naquela rubrica objeto de análise abaixo de 240 mil não será analisado por parte do auditor. Ele vai puxar a responsabilidade para ele e vai classificar esses valores, esses lançamentos, essa movimentação na forma de erro tolerável. Acima desse valor será objeto, abaixo não será objeto. Se a gente for trazer o exemplo prático da Magazine Luiza, lembra que nós chegamos a uma materialidade planejada de 354 mil? Vamos aplicar o erro tolerável? O erro tolerável, então, 10% em cima de 354 mil, eu tenho 35 mil. O que isso significa dizer? Dentro daquela rubrica contábil, o que for menor do que 35 mil não será objeto de análise. Ainda em cima da Magazine Luiza, eu estou trazendo aqui para vocês a primeira rubrica, caixa equivalente de caixa. Qual é o saldo que apresenta na tela a rubrica caixa equivalente de caixa? 388 milhões, confere? Ou seja, vou aplicar 10% em cima desses 388 milhões. Vou chegar aos 35 mil. Todo o valor, vou chegar a 38 mil, melhor dizendo. Todo o valor abaixo desses 10% não será objeto de análise por parte aí da auditoria. Legal? Eu espero que dessa forma você tenha entendido o objetivo da nossa aula de hoje, que era falar de erro e fraude, da materialidade planejada e do erro tolerável. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!